É para salvar meu pai. Garotinho negro dá brinquedo ao médico, milionário vê e cai em lágrimas. No meio da correria dessa cidade cheia de contrastes, um momento simples vai mexer com tudo. Um garotinho negro, com um sorriso tímido, entrega um brinquedo ao médico que cuida do pai dele. Se um homem milionário que observa essa cena inesperada não consegue segurar as lágrimas. Esse instante marca o começo de uma jornada que vai muito além do dinheiro, trazendo desafios, encontros e transformações que vão tocar o coração de todos. Se você gosta de histórias que mostram o poder da esperança e da solidariedade, aproveita para curtir o vídeo, comentar de onde está assistindo e se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo dessa emocionante história. Ao longo do próximo ano, vamos acompanhar como esse milionário, acostumado a controlar tudo ao seu redor, enfrenta seus próprios limites para ajudar uma família que luta pela vida do pai do garoto. Em meio a obstáculos, reviravoltas e descobertas, ele vai aprender que a verdadeira riqueza está na conexão entre as pessoas. Fique conosco para entender como pequenos gestos podem transformar destinos e como a força do amor pode superar até as maiores diferenças. A cidade despertava sob um céu cinza, com nuvens carregadas anunciando a chegada da chuva. O calor sufocante da tarde anterior dava lugar a uma brisa fresca que circulava pelas ruas estreitas e movimentadas. A metrópole era uma colcha de retalhos de opostos, prédios modernos disputavam espaço com casas antigas, e os sons do trânsito dividiam espaço com o ritmo alegre das festas populares que insistiam em invadir cada canto. Era um lugar onde riqueza e simplicidade se encontravam, muitas vezes sem se reconhecer. Na sala de espera de um hospital público, o silêncio era cortado pelo choro contido de crianças e sussurros ansiosos de familiares. Ali, um menino de pele escura, cabelos encaracolados e olhos brilhantes segurava firme um brinquedo simples, uma pequena figura de plástico que tinha trazido de casa. Seu pai estava ali dentro, na sala de atendimento, lutando contra uma doença que ameaçava tirar dele a saúde e a vida que tanto lutara para construir. O menino olhava para a porta, aguardando, mas também acreditando, com uma fé pura que só as crianças possuem. Quando o médico finalmente saiu, exausto e com o olhar cansado, o garoto se aproximou e, sem dizer uma palavra, entregou-lhe o brinquedo. O gesto delicado e inesperado tocou profundamente o homem de jaleco branco, que, por um instante, parou e sorriu, um sorriso cheio de ternura. Do outro lado do corredor, um homem observava tudo em silêncio. Ele vestia um terno impecável, os sapatos reluziam sob a luz fria do hospital. Era um milionário, conhecido por sua frieza nos negócios e pela distância emocional que mantinha das pessoas comuns. Mas naquele instante, ao ver a simplicidade daquele gesto, suas lágrimas começaram a escorrer silenciosamente, misturando-se com a própria respiração que parecia trancar. Naquele momento, algo dentro dele mudou. Por anos, ele viverá imerso em um mundo onde dinheiro e poder eram as únicas moedas que importavam. Suas decisões eram calculadas, sua vida uma série de negócios e estratégias para aumentar sua fortuna. Não havia espaço para fraquezas ou sentimentos, até que a cena daquele menino, com a inocência de quem nada mais quer senão salvar o pai, expôs a vulnerabilidade que ele havia enterrado tão fundo. A história que se desenhava à sua frente não era apenas sobre uma doença, mas sobre esperança, luta e transformação. O milionário, movido por uma mistura de culpa, compaixão e vontade de redenção, tomou a decisão de se envolver. Mas ele logo descobriria que dinheiro não era suficiente para salvar a vida do pai do garoto. Havia barreiras burocráticas, preconceitos, dúvidas e um sistema de saúde que, apesar de seus esforços, era lento e complicado. Ele começaria uma jornada de 12 meses, onde enfrentaria não apenas os desafios externos, mas também um conflito interno intenso. A luta para se abrir emocionalmente, para se conectar com aqueles que antes ignorava, seria tão dura quanto qualquer batalha financeira que já enfrentará. Aos poucos, ele entenderia que o verdadeiro poder está na empatia e no amor. Enquanto isso, o garotinho continuava a sua batalha diária, carregando não só a esperança de sua família, mas também o peso das expectativas de um futuro que parecia cada vez mais incerto. O médico, por sua vez, tentava equilibrar o cansaço do trabalho com a fé no que poderia ser feito, enfrentando dúvidas e pressões internas que só quem vive o sistema conhece. No primeiro encontro entre o milionário e a família do garoto, as tensões e diferenças sociais ficaram evidentes.
Mas também surgiram pontes, feitas de gestos simples, palavras sinceras e momentos de vulnerabilidade. Cada passo seria conquistado com esforço e paciência. A cidade, com suas festas tradicionais, sabores e sons, era mais do que um cenário, era um personagem ativo na trama. As celebrações populares aproximavam as pessoas, enquanto as crenças culturais influenciavam as decisões dos protagonistas. Era um lembrete constante de que, mesmo em meio à adversidade, a vida pulsava com uma energia única. No fim daquele primeiro dia, o milionário olhou para o menino, para o médico, para a mãe do garoto, e percebeu que estava diante de algo que jamais poderia comprar. A luta dele seria também a sua, e ele estava determinado a ir até o fim, não para ganhar, mas para salvar uma vida e, quem sabe, salvar a si mesmo. Nos dias que se seguiram ao encontro no hospital, o milionário começou a sentir um peso que não esperava. Aquela imagem do garotinho oferecendo o brinquedo ao médico não saía de sua cabeça. Era uma lembrança simples, quase insignificante para quem vivia em um mundo cercado de cifras e contratos, mas carregava um significado que ele ainda não compreendia completamente. Ele decidiu visitar a clínica novamente, mas desta vez não como um observador distante, e sim como alguém disposto a fazer algo concreto. Encontrou o médico em seu consultório, onde as paredes estavam forradas com livros e prêmios, sinais de uma carreira dedicada e árdua. O homem, surpreso com a visita do milionário, recebeu-o com uma mistura de ceticismo e curiosidade. O milionário explicou sua intenção de ajudar, mas logo percebeu que a ajuda financeira sozinha não resolveria a situação. O pai do garoto precisava de um tratamento especializado que dependia de uma série de autorizações e exames demorados. O sistema de saúde público, mesmo com seus profissionais dedicados, tinha limitações que dinheiro nenhum conseguia ultrapassar com facilidade. Enquanto isso, o garotinho continuava frequentando o hospital, sempre com o brinquedo na mão. Para ele, aquele objeto representava algo mais do que um simples presente. Era um amuleto de esperança, um símbolo do amor que carregava pelo pai e da fé que depositava em quem pudesse ajudar. No bairro onde viviam, as festas de rua estavam próximas. Era um momento em que a comunidade se reunia para celebrar tradições antigas, danças e comidas típicas. Para a família do garoto, essa era uma das poucas chances de esquecer os problemas, mesmo que por algumas horas. O milionário, acostumado a ambientes luxuosos e eventos fechados, sentiu um desconforto inicial quando foi convidado para uma dessas celebrações. No entanto, decidiu aceitar o convite como parte de seu processo de aproximação. Na festa, o calor da música e o cheiro dos alimentos típicos, como o caldo de feijão e os bolos caseiros, criaram um cenário onde as diferenças pareciam diminuir. O milionário observava as pessoas ao redor, notando o quanto aquela cultura era rica e resistente, e como ela moldava as atitudes da comunidade. Viu mães conversando, crianças correndo e idosos sorrindo, todos unidos por laços que dinheiro algum poderia comprar. Durante a festa, o milionário teve seu primeiro contato verdadeiro com a mãe do garoto. Ela era uma mulher forte, apesar das dificuldades, com um olhar que revelava tanto cansaço quanto uma determinação inabalável. Sua principal motivação era proteger e cuidar da família, e mesmo diante das adversidades, não perdia a esperança. A conversa entre eles não foi fácil. A mulher desconfiava da ajuda oferecida, temendo que fosse mais uma tentativa de controle ou interesse oculto. O milionário, por sua vez, precisou lidar com seu próprio orgulho e insegurança, percebendo que a riqueza que possuía não o preparava para lidar com a complexidade das emoções humanas. Na clínica, o médico enfrentava suas próprias batalhas. Sabia que o tratamento era urgente, mas as limitações do sistema público obrigavam a buscar alternativas, algumas delas arriscadas e pouco testadas. Ele estava dividido entre a ciência e o desejo de ajudar a família, e isso o deixava exausto. Foi nesse momento que surgiu a primeira pequena reviravolta. O milionário descobriu que um exame essencial para o tratamento estava atrasado por causa de burocracias internas do hospital. Decidiu, então, usar seus contatos para acelerar o processo. Essa atitude gerou um conflito com alguns funcionários, que viam sua interferência como intromissão, mas também abriu portas que pareciam fechadas até então. Porém, nem tudo foi tão simples. A intervenção do milionário causou um atrito com sua própria equipe na empresa.
Alguns de seus parceiros e amigos viam sua decisão de se envolver na vida daquela família como uma distração desnecessária e um risco para seus negócios. Esse foi um dos obstáculos internos que ele precisou enfrentar, dividindo seu tempo e energia entre o mundo dos negócios e a realidade daquela família tão diferente da sua. Enquanto isso, o menino, apesar de sua pouca idade, demonstrava uma maturidade impressionante. Sabia que a luta era grande e que a esperança vinha em doses pequenas, mas nunca desistia. Em uma tarde chuvosa, ele levou o brinquedo ao hospital novamente e, dessa vez, fez algo inesperado, desenhou um mapa simples da cidade para o médico, mostrando onde poderia encontrar ajuda extra, em uma clínica comunitária conhecida por tratamentos alternativos. Essa ação inesperada representou uma pequena, mas importante reviravolta. O médico, inicialmente cético, resolveu investigar aquela dica e descobriu uma rede de apoio que poderia complementar o tratamento, mesmo que não substituísse a medicina tradicional. Essa conexão com o bairro e a cultura local abriu uma nova possibilidade, demonstrando que a solução talvez não estivesse apenas nos recursos financeiros, mas também na colaboração comunitária. A relação entre o milionário e o garoto começou a se fortalecer com esses pequenos passos. O homem de negócios aprendeu a valorizar não apenas o que podia comprar, mas também a força que existe na união e no apoio mútuo. Ele ainda enfrentava seus conflitos internos, principalmente o medo de se mostrar vulnerável e de perder o controle da vida que construíra. Em casa, a mãe do garoto recebia olhares desconfiados dos vizinhos por aceitar a ajuda de um estranho. Esse era outro obstáculo a ser superado. O orgulho e o medo da exposição dificultavam que a família se abrisse completamente para a ajuda que recebia. Era um desafio emocional que exigia delicadeza e paciência. No meio desse cenário, o milionário recebeu a visita inesperada de um antigo amigo, alguém do passado que trouxe lembranças e questões que ele havia tentado esquecer. Essa presença reacendeu dúvidas sobre quem ele realmente era e o que desejava para o futuro, criando uma reviravolta média com consequências diretas em sua capacidade de focar na ajuda ao garoto e sua família. A vida, no entanto, não parava. O tempo seguia seu ritmo e o tratamento do pai do menino avançava aos poucos, com cada pequena vitória trazendo tanto alívio quanto novas preocupações. O milionário sentia que sua vida estava se transformando de dentro para fora, mesmo sem ainda entender completamente para onde essa mudança o levaria. A cidade continuava a viver seus ciclos de festa e trabalho, calor e chuva, alegria e luta. E no meio desse turbilhão, uma relação improvável crescia, entre um homem acostumado ao luxo e ao poder e uma família que lutava para sobreviver, unidos pela esperança de salvar uma vida. O céu da cidade amanheceu nublado, carregado com o cheiro da chuva que ainda caíra na noite anterior. O milionário acordou sentindo um peso diferente, como se aquele ano que se iniciava em sua mente fosse o começo de uma mudança que ele não poderia mais evitar. As imagens do garotinho, do brinquedo entregue ao médico e das expressões daquela família simples não saíam de sua cabeça. Ele sabia que o envolvimento não seria fácil, e que seu mundo, até então ordenado e previsível, estava prestes a ser abalado. Naquela manhã, decidiu voltar ao hospital, mas não apenas para conversar com o médico. Queria entender melhor o tratamento, o processo, o que realmente estava em jogo. Encontrou o profissional no corredor, conversando com enfermeiras e outros pacientes. A expressão do médico era séria, marcada pela preocupação. Ele explicou que a doença do pai do garoto avançava, e que precisariam acelerar exames e procedimentos para que o tratamento surtisse efeito. O milionário percebeu que sua ajuda teria que ser mais prática. Começou a usar sua influência para pressionar o hospital, buscando autorização para exames que geralmente levavam semanas para serem liberados. Apesar de sua fortuna, encontrou resistência burocrática e até mesmo certa desconfiança por parte dos funcionários, que questionavam as intenções daquele homem acostumado a outro tipo de poder. Naquele mesmo dia, recebeu uma ligação inesperada de sua equipe de negócios. Os sócios manifestaram preocupação com seu comprometimento. Estavam lidando com questões importantes na empresa e não podiam se dar ao luxo de ter o chefe distraído com assuntos pessoais. O milionário ouviu com atenção, mas sentiu que estava diante de um conflito maior do que simples interesses profissionais. À noite, decidiu visitar a família do garoto.
Entrar naquela casa modesta, sentir o calor das paredes simples e os aromas da cozinha caseira foi um choque para ele. O cheiro de café fresco misturado ao aroma doce do bolo de milho trouxe lembranças de uma infância que ele nunca realmente conhecera. A mãe o recebeu com cautela, mas permitiu que ele entrasse. Sentaram-se em volta da mesa pequena, e ele ouviu a história da família, as dificuldades enfrentadas. No dia a dia, o amor que os mantinha unidos mesmo nos momentos mais difíceis. Ela contou sobre o pai do menino, um homem trabalhador que havia passado a vida inteira tentando garantir um futuro melhor para os filhos, agora preso pela fragilidade de seu corpo. O milionário viu ali mais do que uma família necessitada. Viu coragem, resiliência e um desejo genuíno de lutar. Prometeu que faria tudo ao seu alcance para ajudar, mas sabia que não seria uma tarefa simples. Havia obstáculos que dinheiro nenhum poderia resolver, como a burocracia do sistema de saúde e as diferenças sociais que criavam muros invisíveis entre ele e aquela comunidade. No hospital, o médico fazia o possível para manter o tratamento dentro do esperado. Entretanto, enfrentava uma série de limitações. Um exame essencial para o diagnóstico correto ainda estava atrasado, e o tempo, tão precioso naquela situação, parecia escapar entre os dedos. Quando o milionário interveio, pressionando os responsáveis, descobriu que a demora vinha não apenas de processos lentos, mas também de um sistema sobrecarregado e mal estruturado. Essa descoberta o fez refletir sobre o papel que a sociedade desempenhava na saúde pública. Ele percebeu que seu dinheiro, por mais que fosse abundante, só poderia fazer a diferença se usado com inteligência, sensibilidade e respeito às particularidades daquele universo. Decidiu, então, envolver-se em um projeto social que atuava justamente naquela área, apoiando melhorias na infraestrutura do hospital. Em meio a tudo isso, o garotinho continuava a demonstrar uma força admirável. Em uma tarde de sábado, ele levou o milionário para conhecer a comunidade onde vivia. Caminharam pelas ruas de terra batida, cruzaram com vizinhos que cumprimentavam o menino com carinho e olhavam com curiosidade para o homem de terno. O milionário sentiu um misto de desconforto e fascínio diante daquela realidade tão diferente da sua. O menino mostrou o lugar onde gostava de brincar, a pequena praça onde os moradores se reuniam para conversar e celebrar as festas tradicionais. Contou histórias sobre as festas de São João, as comidas típicas, as danças e a música que fazia parte da alma do bairro. O milionário compreendeu que aquele mundo tinha riqueza além do dinheiro, riqueza nas relações humanas, na cultura e na história que carregavam. Em uma dessas festas, foi apresentado a um grupo de músicos locais que mantinham viva a tradição do samba e do forró. O som alegre e vibrante parecia contagiar o ambiente, e por um momento o milionário sentiu que podia se permitir sorrir sem preocupação. Aquele contato com a cultura popular o ajudava a enxergar a vida de outro ângulo, mais colorido e menos pragmático. No entanto, nem tudo seguia em harmonia. O milionário enfrentava um dilema crescente. Sua equipe na empresa pressionava para que ele voltasse às responsabilidades habituais, alegando que seu envolvimento com a família do garoto poderia prejudicar os negócios e a imagem da companhia. Ele sentia-se dividido entre a necessidade de manter o controle e a vontade crescente de se dedicar a algo que realmente importava. A mãe do menino também passava por suas próprias dúvidas. A oferta de ajuda era tentadora, mas havia medo das intenções do milionário. Ela cresceu aprendendo a desconfiar daqueles que tinham poder e dinheiro, e precisou de tempo para perceber que ele estava disposto a agir com sinceridade. A relação entre os dois avançava lentamente, baseada em pequenos gestos e conversas francas. Uma reviravolta média aconteceu quando o milionário recebeu uma proposta de seu antigo amigo, alguém do passado que ressurgia com um convite para um negócio arriscado e tentador. Essa proposta trazia a promessa de um lucro rápido, mas implicava abrir mão do tempo e da energia que ele vinha dedicando à família do garoto. A tentação de voltar à vida antiga colocou em xeque suas prioridades e o fez questionar o verdadeiro valor de suas escolhas. Enquanto isso, o médico encontrou uma nova alternativa de tratamento em uma clínica comunitária indicada pelo garoto. Era uma abordagem complementar, com terapias menos convencionais, que poderiam ajudar no processo de recuperação. O milionário financiou a ida da família para essa clínica, mesmo ciente dos riscos envolvidos.
Essa decisão mostrou a importância de acreditar no poder da comunidade e da cultura local para enfrentar desafios. A cada pequeno avanço, vinham novos desafios. O pai do menino reagia ao tratamento de forma irregular, e a ansiedade tomava conta da casa. O milionário sentia a responsabilidade aumentar e, ao mesmo tempo, crescia sua conexão com aquela família. Ele começou a se abrir emocionalmente, compartilhando medos e inseguranças que nunca revelara antes. Essas demonstrações de vulnerabilidade criaram um laço inesperado entre ele e os outros personagens. As festas populares se tornaram um ponto de encontro regular. O milionário passou a frequentar as celebrações, aprendendo com as pessoas da comunidade, participando das danças e se deixando envolver pelo calor humano que encontrava. Ele descobriu que o verdadeiro poder estava em reconhecer a importância da união, da empatia e da cultura que carregava aquele lugar. Ao longo dos meses, o milionário precisou enfrentar não apenas as dificuldades externas, mas também os fantasmas do passado. A visita do amigo antigo trouxe lembranças dolorosas que o fizeram repensar seu caminho. Ele percebeu que precisava escolher entre continuar preso a uma vida baseada em controle e riqueza ou se permitir uma transformação real, onde o amor e a solidariedade fossem mais fortes que o medo. O garoto, por sua vez, continuava sendo uma fonte de inspiração. Mesmo com suas próprias inseguranças, mantinha a esperança viva e se tornava um elo entre os mundos do milionário, do médico e da comunidade. A relação entre eles crescia, construída com paciência, esforço e respeito às diferenças. O milionário passou a dedicar parte do seu tempo para criar uma rede de apoio na comunidade, envolvendo voluntários, profissionais de saúde e empresários locais. Ele entendia que aquela luta não era só pela vida do pai do garoto, mas pela dignidade e pelo futuro de muitas famílias que enfrentavam dificuldades semelhantes. Cada vitória, por menor que fosse, vinha acompanhada de sacrifícios. O milionário perdeu momentos importantes na empresa, afastou-se de antigos amigos e enfrentou críticas duras. Mas sentia que estava fazendo algo verdadeiro e valioso, algo que o dinheiro jamais poderia comprar. No fim daquele trimestre, o tratamento mostrava sinais de melhora. O pai do menino estava mais forte, e a família recuperava o sorriso e a esperança. A comunidade se unia para celebrar essa conquista, em uma festa que misturava alegria e emoção, mostrando que, mesmo nos momentos mais difíceis, a vida podia ser bonita. O tempo parecia acelerar e desacelerar ao mesmo tempo. O milionário, cada vez mais envolvido naquela história, sentia que a vida lhe oferecia uma oportunidade única para aprender algo que jamais encontraria em nenhuma sala de reuniões ou contrato milionário. A casa simples da família do garoto se tornará um ponto de encontro constante, um lugar onde ele descobria a força das relações humanas e da cultura que permeava aquele bairro. Em uma manhã ensolarada, o milionário chegou cedo ao hospital para acompanhar a nova etapa do tratamento. O clima entre os profissionais de saúde era tenso, uma mistura de esperança e cautela. O médico, jamais confiante, explicou que o paciente responderá bem às terapias complementares, mas que ainda era necessário cuidado e paciência. A notícia trouxe alívio, mas também a consciência de que o caminho era longo. Naquele mesmo dia, o milionário recebeu um convite inesperado para participar de uma reunião comunitária que discutia melhorias para o bairro. Embora nunca tivesse participado de eventos assim, aceitou com a intenção de compreender melhor as necessidades e expectativas daquelas pessoas. A experiência foi um choque cultural para ele. As vozes eram diversas, as opiniões, às vezes conflitantes, e as soluções propostas exigiam mais do que dinheiro, pediam engajamento, respeito e diálogo. Durante a reunião, o milionário escutou relatos de dificuldades cotidianas, falta de saneamento básico, escolas com poucos recursos, e dificuldades para acessar serviços de saúde. Ele percebeu que o problema da família do garoto era apenas uma pequena parte de um quadro muito maior. O sentimento de responsabilidade cresceu dentro dele, e ele decidiu que precisava fazer algo mais amplo, que pudesse transformar a realidade daquela comunidade. Foi então que uma reviravolta média aconteceu. Um dos líderes comunitários, desconfiado da presença do milionário, questionou suas intenções diante do grupo. Para muitos, ele representava o poder econômico distante, aquele que via as pessoas apenas como números ou consumidores.
O milionário, sem se intimidar, falou com sinceridade, compartilhando sua experiência pessoal e o compromisso que assumia. A fala dele tocou os corações, mas o processo de conquistar confiança seria lento. Naquela mesma semana, o milionário foi convidado a visitar uma escola local, onde conheceu crianças e professores dedicados, mas enfrentando limitações visíveis. As salas eram pequenas, os materiais escassos, e a infraestrutura, precária. A visita o impactou profundamente. Lembrou-se do garotinho que havia conhecido, com seu brilho no olhar e sua esperança inabalável. Decidiu então incluir a educação como parte do projeto social que começava a desenhar. Enquanto isso, o menino continuava a frequentar o hospital, sempre levando consigo o brinquedo que havia dado ao médico. A pequena figura era agora um símbolo de tudo o que a família e o milionário estavam lutando para salvar. Ele gostava de contar histórias sobre aquele objeto, inventando aventuras onde ele era o herói que enfrentava desafios e vencia. Era uma forma de manter a esperança viva e de transformar o medo em força. O milionário sentia que sua transformação pessoal avançava junto com a recuperação do pai do garoto. Ele começava a entender que riqueza verdadeira não se mede apenas pelo dinheiro acumulado, mas pela capacidade de tocar vidas e criar conexões profundas. Sua arrogância inicial dava lugar a uma humildade genuína, e ele aprendeu a valorizar pequenos gestos e momentos de vulnerabilidade. Em casa, a relação com a mãe do menino se fortalecia. Eles conversavam com mais frequência, trocando confidências e sonhos. Ela lhe contou sobre a cultura local, as festas, as tradições, e como essas raízes sustentavam a comunidade mesmo diante das dificuldades. O milionário passou a participar dessas celebrações, experimentando comidas típicas, ouvindo músicas e dançando, descobrindo que o calor humano não se compra. No hospital, o médico enfrentava um desafio importante. Uma complicação no tratamento exigia uma intervenção mais delicada e complexa. A equipe médica estava dividida entre o risco e a necessidade de agir rapidamente. O milionário, ao tomar conhecimento, ofereceu apoio financeiro para buscar especialistas renomados, mas a decisão final exigia confiança no trabalho coletivo. Foi nessa hora que uma pequena reviravolta mostrou seu impacto. O garotinho, com seu olhar atento, percebeu o nervosismo do médico e do pai. Decidiu então fazer algo que nenhum adulto esperava, e escreveu uma carta para a equipe médica, cheia de esperança e agradecimento, pedindo que continuassem tentando, que não desistissem. A simplicidade daquela ação emocionou a todos e fortaleceu o vínculo entre a família, o milionário e os profissionais de saúde. Enquanto o tratamento avançava, o milionário continuava a enfrentar obstáculos internos na sua empresa. A pressão para voltar ao foco exclusivo nos negócios aumentava, e ele sentia que precisava escolher entre dois mundos. A decisão não era fácil, pois cada lado representava uma parte importante de sua vida e identidade. Em paralelo, surgiu uma subtrama relacionada à antiga amizade do milionário. O amigo do passado reapareceu com insistência, tentando convencê-lo a retomar uma parceria que poderia gerar grandes lucros, mas que traria riscos éticos e afastaria o milionário do caminho que começava a trilhar. Esse conflito interno trouxe momentos de dúvida e tensão, mostrando que as escolhas que fazemos nem sempre são fáceis, e que o preço da integridade pode ser alto. Na comunidade, o projeto social do milionário começou a ganhar força. Com o apoio de voluntários, professores e líderes locais, ele investiu na reforma da escola, melhorou o acesso à saúde e promoveu oficinas culturais para crianças e adultos. As festas ganharam um novo brilho, e a união entre as pessoas se tornou visível e inspiradora. Ao longo desse período, o milionário descobriu o valor do esforço coletivo e da paciência. Aprendeu que resultados verdadeiros levam tempo e exigem dedicação constante. Cada pequena conquista vinha acompanhada de desafios e sacrifícios, como abrir mão de luxo e conforto para estar presente onde sua ajuda era realmente necessária. Um dos momentos mais emocionantes ocorreu quando o pai do garoto conseguiu, com muito esforço, dar seus primeiros passos após o tratamento intensivo. A emoção tomou conta da sala, e o milionário não conseguiu conter as lágrimas. Aquela vitória, fruto do trabalho conjunto, do amor da família e da solidariedade da comunidade, representava muito mais do que uma recuperação física. Era um símbolo de esperança e superação.
O milionário começou a registrar toda a experiência em um diário pessoal. Escrevia sobre suas emoções, dúvidas e aprendizados. Esse exercício o ajudava a se conhecer melhor e a enfrentar seus próprios medos. Ele sabia que aquela transformação não era apenas para ajudar uma família, mas para mudar sua própria vida para sempre. Durante uma reunião no hospital, o médico compartilhou com ele um relatório detalhado sobre o progresso do tratamento e os próximos passos. Explicou que, embora o caminho fosse longo, a recuperação do pai do garoto estava consolidada, e que a equipe médica continuaria acompanhando de perto. O milionário sentiu uma mistura de alívio e responsabilidade renovada. No final daquele trimestre, a comunidade organizou uma grande festa para celebrar as conquistas. O milionário estava entre as pessoas mais aplaudidas, mas sentiu que o verdadeiro reconhecimento era para todos que, juntos, haviam tornado possível aquela transformação. A festa foi uma explosão de cores, sabores e sons, onde o passado e o presente se encontravam em uma celebração de vida. O garoto, sempre alegre, subiu ao palco e, com a ajuda do milionário, contou a história da luta da família, agradecendo a todos. O momento emocionou profundamente o milionário, que se deu conta de que ali estava o verdadeiro sentido de tudo aquilo, o amor, esperança e a certeza de que, mesmo nas dificuldades, a vida pode ser bela. O despertar daquela manhã foi diferente. O milionário acordou com uma sensação de propósito renovado, mas também com o peso das decisões que ainda precisava enfrentar. Aquele envolvimento com a família do garoto e a comunidade havia transformado sua rotina e, mais do que isso, seu modo de enxergar a vida. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito, e que o caminho à frente exigiria mais coragem e paciência do que jamais imaginara. Logo cedo, no hospital, o médico fez uma avaliação detalhada do estado do pai e do menino. Havia progressos, mas também a necessidade de ajustes no tratamento para garantir a recuperação plena. O milionário acompanhou cada detalhe com atenção, consciente de que cada escolha médica poderia alterar o destino daquela família. A responsabilidade parecia maior a cada dia. No mesmo dia, o milionário recebeu um telefonema de sua equipe empresarial. Novas pressões surgiam, e era esperado que ele retomasse o comando integral dos negócios, que precisavam urgentemente de sua atenção para lidar com uma crise interna. O dilema entre continuar investindo na comunidade ou voltar ao universo corporativo deixava-o inquieto. Ele sabia que qualquer decisão traria consequências profundas para a sua vida. Decidiu que a melhor forma de agir era dividir o tempo entre os dois mundos, mesmo sabendo que seria exaustivo. Para isso, precisaria de ajuda, e foi assim que passou a confiar mais em sua equipe de trabalho, delegando tarefas que antes considerava imprescindíveis executar pessoalmente. Essa mudança, embora necessária, o desafiava a abrir mão do controle absoluto, um dos traços mais marcantes de sua personalidade. Naquele mesmo período, a mãe do menino enfrentava suas próprias batalhas internas. Ela lutava contra o medo constante de perder o marido e a insegurança de depender de alguém de um mundo tão distante do seu. Aos poucos, porém, começava a perceber que o milionário não era apenas um estranho com dinheiro, mas alguém disposto a ouvir, aprender e agir com empatia. Essa mudança na percepção criou uma base sólida para a relação entre eles. Em meio a essas transformações, uma reviravolta pequena surpreendeu a todos. Durante uma visita ao bairro, o milionário foi reconhecido por um velho conhecido de sua juventude, alguém que conhecia seus segredos e suas fragilidades. Esse reencontro trouxe lembranças que ele preferia esquecer e ameaçou abalar sua nova jornada. O velho conhecido, com intenções ambíguas, começou a se aproximar, trazendo tensão para a vida do milionário. Na escola local, as reformas estavam avançando lentamente, mas com resultados visíveis. As crianças sorriam mais, os professores tinham acesso a melhores materiais, e a atmosfera geral começava a mudar. O milionário participou ativamente, frequentando as aulas e incentivando atividades culturais que valorizassem a identidade da comunidade. Essa aproximação estreitou ainda mais os laços entre ele e o bairro. O garotinho, sempre cheio de energia e esperança, ajudava a manter o espírito da luta aceso. Em uma tarde chuvosa, convidou o milionário para uma visita ao centro cultural da cidade, onde artistas locais exibiam suas obras e tradições.
foi uma experiência enriquecedora, que mostrou a ele como a arte e a cultura são forças poderosas para unir pessoas e fortalecer comunidades. Na clínica comunitária, o tratamento do pai do menino seguia seu curso. O médico revelava novas possibilidades com terapias integrativas, que combinavam medicina tradicional com técnicas complementares baseadas na cultura local. Essa abordagem inovadora trazia esperança, mas também demandava paciência e confiança de todos os envolvidos. Um dos grandes desafios do milionário surgiu quando precisou lidar com um obstáculo inesperado, uma crise política na cidade que ameaçava os investimentos sociais que havia iniciado. Políticos locais, preocupados com seus próprios interesses, passaram a questionar a legitimidade do projeto, tentando desestabilizá-lo. O milionário precisou usar toda a sua habilidade para negociar, dialogar e mostrar que seu compromisso era verdadeiro e duradouro. Esse conflito gerou uma reviravolta média que teve impacto direto no andamento das obras da escola e nas atividades comunitárias. Muitos voluntários ficaram desmotivados, e a desconfiança aumentou. O milionário não desistiu, pelo contrário, intensificou seus esforços para manter o projeto vivo, reunindo lideranças locais, organizando eventos e buscando apoio em outras esferas da sociedade. No campo pessoal, o milionário sentiu a pressão aumentar. Sua saúde começou a ser afetada pelo estresse constante e pelas noites mal dormidas. Houve momentos em que se permitiu fraquezas, chorou sozinho e se perguntou se conseguiria manter aquele ritmo. A vulnerabilidade, que ele sempre escondeu atrás de uma fachada de sucesso, agora se tornava um aliado na busca por equilíbrio e autenticidade. Nesse contexto, o milionário começou a se abrir para pessoas próximas, criando uma rede de apoio que incluía o médico, a mãe do menino e alguns amigos que permaneciam ao seu lado. Essas conexões emocionais fortaleceram sua resiliência, mostrando que, mesmo para quem tem muito, o verdadeiro apoio vem das relações sinceras e do sentimento de pertencimento. Uma subtrama importante desenvolveu-se quando a escola organizou um concurso de redação sobre sonhos e esperanças. O garoto participou com entusiasmo, escrevendo sobre a vontade de ver o pai recuperado e de crescer em um bairro onde todas as crianças tivessem oportunidades. A redação ganhou destaque e foi compartilhada em eventos locais, inspirando outras famílias e reforçando o impacto do projeto social. Enquanto isso, o milionário continuava lidando com a antiga amizade que ressurgia. A proposta do amigo para retomar negócios juntos tornava-se cada vez mais insistente, e o milionário precisou traçar limites claros, reafirmando suas prioridades e valores. Essa decisão causou um rompimento, mas também permitiu que ele avançasse em sua jornada com mais firmeza e clareza. Em uma visita ao hospital, o médico trouxe novidades importantes e havia sido aprovada a inclusão do pai do garoto em um programa de reabilitação avançada, com acesso a fisioterapia e acompanhamento psicológico especializados. O milionário celebrou a conquista, ciente de que cada etapa da recuperação dependia do esforço coletivo e da continuidade dos cuidados. O ambiente do hospital mudou com o tempo. As paredes que antes pareciam frias e impessoais começaram a se tornar um espaço de esperança e luta. A comunidade médica, inspirada pelo empenho do milionário e pela história da família, passou a se envolver com mais. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte. Entusiasmo, buscando sempre o melhor para o paciente e sua família. Na comunidade, as celebrações culturais ganharam um novo significado. As festas tradicionais, antes vistas apenas como momentos de lazer, passaram a ser reconhecidas como manifestações de resistência e identidade. O milionário, imerso nesse universo, passou a valorizar a importância de preservar as raízes e apoiar os talentos locais. Com o passar dos meses, as pequenas vitórias foram se acumulando. O pai do garoto deu sinais claros de recuperação, a escola funcionava com mais estrutura, e a comunidade se fortalecia. Porém, o milionário sabia que o verdadeiro desafio estava em manter tudo isso vivo no longo prazo, e que o esforço precisaria continuar. Uma reviravolta grande aconteceu quando o velho conhecido reapareceu com uma proposta que ameaçava expor segredos do passado do milionário, colocando em risco sua reputação e todo o trabalho realizado.
Esse momento trouxe tensão e exigiu dele uma postura firme, mas também generosa, buscando solucionar o conflito sem recorrer a atitudes que pudessem destruir o que havia construído. A resposta do milionário foi surpreendente para todos e ele decidiu enfrentar a situação com transparência, contando sua história e explicando suas motivações. Essa atitude fortaleceu sua imagem na comunidade e na empresa, mostrando que a honestidade e a coragem são as maiores riquezas de uma pessoa. Nos últimos dias daquele período, o milionário organizou um evento para reunir todas as pessoas envolvidas no projeto. Foi uma celebração de conquistas, mas também um momento para planejar o futuro. Ele falou com emoção sobre a importância do trabalho coletivo, da solidariedade e da esperança, deixando claro que aquela história era apenas o começo de uma transformação maior. O garotinho, agora mais maduro e consciente, olhou para o milionário com admiração e gratidão. Eles haviam criado uma conexão verdadeira, baseada no respeito e no afeto. Para o menino, aquele homem não era apenas alguém com dinheiro, mas um amigo que acreditava nele e na força da comunidade. O milionário, por sua vez, sentia-se completo de uma forma que nunca experimentara antes. O desafio de salvar a vida do pai do garoto havia se transformado em uma jornada de crescimento pessoal e social, mostrando que a riqueza verdadeira está na capacidade de amar, ajudar e transformar vidas. Os meses seguintes foram marcados por uma intensa mistura de desafios e conquistas. O milionário, que havia entrado naquela jornada quase por acaso, agora era uma figura central na comunidade e na vida daquela família. O pai do garoto apresentava avanços notáveis, e o garoto, com sua inocência e força, continuava sendo uma fonte constante de inspiração para todos ao redor. O milionário sentia a pressão da responsabilidade crescer a cada dia, mas também experimentava uma transformação interna profunda. As festas e tradições do bairro já não eram apenas eventos culturais, mas verdadeiros símbolos de resistência e esperança. Ele passou a participar mais ativamente dessas celebrações, compreendendo que o envolvimento emocional era essencial para a continuidade do projeto. Em uma manhã clara, enquanto caminhava pela praça principal, o milionário observou crianças brincando e famílias reunidas, sentiu o cheiro do café fresco vindo das pequenas casas e ouviu os risos que ecoavam pelas ruas. Aquela imagem tão simples era o retrato da vida que ele desejava preservar e melhorar. Mas, ao mesmo tempo, sabia que obstáculos ainda estavam por vir. A primeira grande dificuldade apareceu quando a prefeitura anunciou cortes no orçamento destinado a projetos sociais, incluindo a reforma da escola e a clínica comunitária. A notícia caiu como uma bomba para a comunidade, que via naquele apoio a única esperança de melhoria. O milionário se reuniu com líderes locais para traçar uma estratégia que pudesse minimizar os impactos da decisão. Foi um momento decisivo. A mobilização começou com encontros, abaixo-assinados e campanhas para sensibilizar a população e as autoridades. A luta não era apenas para manter os recursos, mas para mostrar que o investimento social era fundamental para o desenvolvimento sustentável da cidade. O milionário usou sua influência para levar a causa a espaços onde a voz da comunidade raramente era ouvida. Ao mesmo tempo, no hospital, o tratamento do pai do garoto entrava em uma fase delicada. O progresso, embora visível, exigia mais dedicação e cuidados constantes. O milionário passou a acompanhar sessões de fisioterapia, encontrando ali momentos de conexão com o paciente e sua família. Ele percebia que o sucesso daquela luta dependia tanto da ciência quanto do apoio emocional. Durante uma dessas sessões, uma reviravolta pequena surpreendeu a todos. O garotinho, que sempre mostrará uma alegria contagiante, teve um momento de desânimo ao perceber que a recuperação do pai não acontecia tão rápido quanto esperava. O milionário, percebendo o impacto emocional, organizou uma atividade lúdica que envolvia o garoto e outros pacientes, usando arte e música para fortalecer o espírito de todos. Essa iniciativa se tornou um marco no hospital. A equipe médica passou a adotar práticas mais humanizadas, valorizando o lado emocional do tratamento. O milionário sentiu que sua influência ia além do financeiro, ele estava ajudando a transformar uma cultura dentro da instituição. Essa vitória, embora pequena, teve um impacto duradouro. Na esfera empresarial, as pressões continuavam. O milionário enfrentava uma concorrência agressiva, e seus principais executivos estavam divididos quanto ao rumo da empresa.
A crise interna ameaçava paralisar projetos importantes, mas ele se manteve firme, buscando soluções que equilibrassem os interesses do negócio e sua nova visão de responsabilidade social. Foi nesse cenário que uma reviravolta média abalou seu mundo pessoal. A antiga amizade que havia sido rompida no passado ressurgiu com um pedido de ajuda inesperado. O velho conhecido enfrentava dificuldades e buscava apoio, mas as condições propostas para a parceria eram incompatíveis com os valores do milionário. A situação exigiu que ele tomasse uma decisão difícil, mas necessária para preservar sua integridade. Enquanto isso, no bairro, o projeto social ganhava força com a participação crescente dos moradores. Oficinas de artesanato, música e dança tornaram-se pontos de encontro que fortaleciam a identidade cultural e promoviam a inclusão. O milionário estava presente em muitas dessas atividades, aprendendo e ensinando, vivendo um processo de troca que enriquecia a todos. Uma reviravolta grande surgiu quando um dos principais financiadores do projeto manifestou dúvidas sobre a continuidade do apoio devido a pressões políticas e econômicas. Essa ameaça mobilizou novamente o milionário e a comunidade, que intensificaram a busca por novos parceiros e alternativas de financiamento. A união e o empenho de todos foram cruciais para superar esse momento crítico. No hospital, o pai do garoto apresentou uma melhora significativa após a introdução de uma nova terapia. O avanço trouxe esperança renovada, mas também a necessidade de ajustar o ritmo do tratamento para evitar recaídas. O milionário acompanhou de perto essa fase, sentindo que cada passo dado representava uma conquista coletiva. Em meio a tudo isso, o milionário enfrentava seu maior conflito interno, o equilíbrio entre sua vida pessoal, o compromisso social e as demandas empresariais. Os momentos de vulnerabilidade aumentavam, e ele buscava apoio em sessões de terapia, onde aprendia a lidar com a pressão, o medo do fracasso e a necessidade de ser perfeito. A relação com a mãe do menino se aprofundava. Eles compartilhavam experiências, desafios e sonhos. Ela passou a confiar mais nele, vendo-o não apenas como alguém com recursos, mas como um verdadeiro aliado. Juntos, planejavam o futuro da família e da comunidade, fortalecendo laços que iam além da ajuda financeira. O garoto, sempre protagonista de pequenas surpresas, mostrou-se cada vez mais responsável e consciente. Em uma visita ao hospital, surpreendeu o milionário com uma ideia em criar um mural comunitário que contasse a história da luta da família e da comunidade. A proposta foi aceita com entusiasmo, e o projeto artístico mobilizou artistas locais, moradores e voluntários. No campo cultural, a festa tradicional do bairro foi marcada por uma emoção especial. O milionário participou como nunca antes, sentindo-se parte daquela história. O cheiro da comida típica, o som dos instrumentos, as cores vibrantes das roupas e a alegria das pessoas criaram um ambiente que renovava a esperança e fortalecia o espírito de comunidade. No final do semestre, os resultados começaram a aparecer de forma concreta. A escola estava revitalizada, com professores motivados e crianças entusiasmadas. O hospital adotava práticas mais humanizadas, e a comunidade se mostrava mais unida e participativa. O milionário sentia que seu esforço estava valendo a pena, mas sabia que ainda havia muito pela frente. Uma última reviravolta grande testou sua capacidade de liderança e resiliência. O velho conhecido, insatisfeito com a postura firme do milionário, tentou expor segredos do passado em uma tentativa de sabotagem. Porém, a transparência e o apoio conquistado ao longo da jornada foram suficientes para neutralizar a ameaça, transformando o episódio em uma lição de coragem e honestidade. O capítulo terminou com uma celebração simples, mas cheia de significado. O milionário, o garoto, a mãe e o pai, junto com a comunidade, estavam ali, olhando para o futuro com esperança e determinação. O caminho não seria fácil, mas o que haviam construído até ali era um exemplo vivo do poder da solidariedade e da transformação. O novo dia amanheceu com uma luz diferente no bairro. O milionário sentia que estava chegando a um ponto de virada, não apenas em sua trajetória, mas na vida de todos que estavam envolvidos naquele processo. A relação com a comunidade se consolidava, e o projeto social começava a se tornar um exemplo para outras cidades da região. No entanto, a sensação de que algo maior estava por vir não o abandonava.
Logo pela manhã, ele recebeu uma visita inesperada de um grupo de jovens artistas e empreendedores locais que buscavam apoio para um projeto cultural inovador. Eles propunham a criação de um centro de artes que pudesse servir como um espaço para formação, exposições e eventos culturais. O milionário ouviu atentamente, percebendo o potencial transformador da iniciativa e o impacto que teria para os jovens da região. Sem hesitar, ele decidiu investir parte dos recursos disponíveis naquele projeto, mas sabia que deveria equilibrar esse novo compromisso com os demais desafios que já enfrentava. A decisão trouxe uma energia renovada para a comunidade, que passou a se organizar para contribuir de diversas formas e doações, trabalho voluntário e divulgação. Enquanto isso, no hospital, o pai do garoto seguia sua rotina de tratamentos. A melhora era perceptível, mas ainda havia limitações físicas e emocionais que exigiam atenção constante. O milionário, agora mais envolvido, passou a participar das reuniões com a equipe médica, buscando entender cada detalhe e aprender como poderia contribuir para o bem-estar do paciente. Em uma dessas reuniões, surgiu uma reviravolta pequena que mexeu com o coração de todos. Um dos médicos, que acompanhava o caso há muito tempo, contou uma história sobre sua infância na mesma comunidade, revelando como a trajetória do milionário estava inspirando não apenas a família do garoto, mas toda a equipe do hospital. A conexão emocional ficou evidente, fortalecendo os vínculos entre as pessoas envolvidas. No âmbito empresarial, o milionário enfrentava uma nova fase de desafios. A pressão para manter o crescimento da empresa era grande, e ele sabia que precisava tomar decisões estratégicas para garantir a sustentabilidade do negócio. Além disso, os conflitos internos entre executivos exigiam sua atenção e habilidade para mediar interesses e manter a equipe unida. Foi nesse contexto que uma reviravolta média aconteceu. Um dos executivos mais antigos apresentou uma proposta que poderia ampliar o mercado da empresa, mas que conflitaria diretamente com os princípios sociais que o milionário defendia. O dilema entre lucro e responsabilidade social se intensificou, exigindo uma reflexão profunda e um posicionamento claro. Enquanto isso, o projeto social no bairro avançava com a inauguração do Centro de Artes. A cerimônia reuniu moradores, autoridades locais e representantes de instituições parceiras. O milionário discursou com emoção, destacando a importância da cultura como ferramenta de transformação e inclusão. O evento ficou marcado como um momento histórico para a comunidade. No mesmo dia, uma reviravolta grande abalou a rotina do milionário. Uma denúncia anônima foi feita à imprensa, questionando a transparência dos recursos investidos nos projetos sociais. A notícia gerou um impacto imediato, colocando em xeque a credibilidade do empresário e mobilizando diferentes setores da sociedade. O milionário precisou agir rápido para conter os danos e restaurar a confiança. Ele organizou uma coletiva de imprensa, apresentando documentos, relatórios e depoimentos que comprovavam a lisura das ações. O processo exigiu tempo e energia, mas também reforçou sua postura ética e sua determinação em fazer o que era certo. A comunidade se mobilizou, oferecendo apoio público e fortalecendo a rede de solidariedade que havia sido construída. Nesse momento, o milionário percebeu que a jornada não era apenas sobre ele ou sua empresa, mas sobre um movimento maior que envolvia a luta por justiça social, oportunidades e dignidade para todos. Essa compreensão mudou sua perspectiva e o impulsionou a buscar alianças ainda mais amplas. Enquanto tudo isso acontecia, a relação entre o milionário e a mãe do garoto se aprofundava. Eles compartilhavam momentos de intimidade e cumplicidade, falando sobre sonhos, desafios e esperanças. A confiança mútua crescia, e eles encontravam conforto um no outro em meio às dificuldades. O garoto, cada vez mais envolvido nas atividades do bairro e no tratamento do pai, mostrava sinais de amadurecimento. Em uma tarde, surpreendeu o milionário ao expressar o desejo de ajudar outras crianças da comunidade, criando um projeto de inclusão que envolveria esporte e educação. O milionário, emocionado, apoiou a ideia e ofereceu recursos para que o sonho se tornasse realidade. Ao mesmo tempo, no hospital, o pai do garoto enfrentava uma fase delicada. O processo de reabilitação exigia disciplina e paciência, e houve momentos em que a frustração parecia vencer. O milionário esteve ao lado da família, oferecendo suporte e encorajamento.
Ele sabia que cada pequeno avanço era uma vitória, mesmo que os resultados demorassem a aparecer. Uma reviravolta média aconteceu quando um dos vizinhos do bairro se mostrou resistente às mudanças trazidas pelos projetos sociais. Ele questionava os investimentos e expressava medo de perder tradições. Esse conflito gerou tensão na comunidade e exigiu um trabalho delicado de diálogo e inclusão para que as vozes divergentes fossem ouvidas e respeitadas. O milionário liderou conversas e encontros, promovendo o entendimento e mostrando que o objetivo era preservar a cultura e melhorar a qualidade de vida para todos. Aos poucos, o vizinho passou a participar de atividades, tornando-se um aliado inesperado. No âmbito pessoal, o milionário continuava a enfrentar seu conflito interno. A pressão por resultados imediatos, a cobrança da sociedade e a necessidade de manter a imagem pública geravam noites sem sono e momentos de insegurança. Ele buscava na meditação e no apoio da rede de amigos e profissionais formas de manter o equilíbrio emocional. A vulnerabilidade, antes escondida, agora era reconhecida como parte da jornada. Ele aprendeu que não precisava carregar sozinho o peso do mundo e que pedir ajuda era um sinal de força. Essa mudança de atitude transformou sua liderança, tornando-a mais humana e inspiradora. No final daquele período, o milionário promoveu um grande encontro na praça central do bairro. O evento reuniu moradores, artistas, autoridades e representantes da empresa e do hospital. Foi uma celebração das conquistas e um momento para fortalecer os laços de solidariedade e compromisso. O garotinho participou com entusiasmo, apresentando seu projeto de inclusão e compartilhando sua história. A emoção tomou conta de todos, e o milionário sentiu uma alegria profunda, sabendo que aquele era apenas mais um passo em uma caminhada que ainda tinha muito a oferecer. Com o passar dos dias, a atmosfera no bairro começou a mudar de forma ainda mais perceptível. O milionário, que antes se sentia um visitante naquele universo, agora estava completamente inserido nas histórias, nas lutas e nas conquistas daquela comunidade. Sua presença já não era apenas a de um benfeitor distante, mas de alguém que compartilhava responsabilidades e sonhos. Naquela manhã, um som vibrante de música ecoava pelas ruas enquanto a comunidade se preparava para uma nova celebração cultural, que reuniria não só moradores, mas visitantes de outras cidades interessadas em conhecer o projeto social que havia transformado aquela região. O milionário ajudava nos preparativos, distribuindo tarefas e incentivando a participação de todos. Enquanto isso, no hospital, o pai do garoto passava por avaliações médicas que indicavam progresso contínuo, mas também a necessidade de adaptações no tratamento. O milionário, que agora acompanhava cada passo, percebeu que o caminho ainda era longo e que era preciso persistência e paciência para garantir que a recuperação fosse completa. Foi em meio a essa rotina que uma reviravolta pequena surgiu. Um dos voluntários do Centro de Artes trouxe uma notícia animadora: um artista renomado, reconhecido nacionalmente, manifestou interesse em colaborar com o projeto, oferecendo oficinas e workshops para os jovens. A oportunidade era valiosa e representava um reconhecimento do trabalho realizado. No entanto, para concretizar a parceria, seria necessário reformar uma das antigas construções do bairro para criar um espaço adequado. O milionário assumiu a responsabilidade de mobilizar recursos e mão de obra, enfrentando mais um obstáculo para garantir que o projeto seguisse em frente. A comunidade se uniu, oferecendo ajuda e expertise. No âmbito empresarial, o milionário enfrentava novas pressões. A concorrência aumentava e o mercado exigia inovação constante. A equipe estava dividida entre a busca por crescimento agressivo e a manutenção dos princípios éticos e sociais que ele defendia. Esse conflito exigia dele uma liderança firme e inspiradora. Foi nesse momento que uma reviravolta média ocorreu. Um de seus conselheiros financeiros apresentou uma proposta de investimento arriscado, prometendo lucros altos em curto prazo, mas que poderia comprometer a imagem e os valores da empresa. O milionário avaliou cuidadosamente os riscos e decidiu recusar a oferta, reforçando sua postura ética, mesmo que isso significasse abrir mão de ganhos imediatos. Enquanto isso, a relação com a mãe do garoto seguia se fortalecendo. Eles começaram a planejar a criação de uma fundação que pudesse centralizar e ampliar as ações sociais iniciadas no bairro. A ideia era criar um legado duradouro, que pudesse beneficiar outras comunidades e garantir sustentabilidade aos projetos.
No entanto, uma reviravolta grande abalou esses planos. Uma mudança na legislação municipal criou burocracias inesperadas, atrasando o processo de registro da fundação e gerando dúvidas sobre sua viabilidade. O milionário e seus parceiros tiveram que buscar ajuda jurídica especializada para navegar nesse novo desafio. Paralelamente, no hospital, o tratamento do pai do garoto entrava em uma fase crítica. Embora estivesse evoluindo, ele precisava se adaptar a um novo regime de cuidados em casa, o que exigia mudanças no ambiente familiar e na rotina diária. O milionário se comprometeu a ajudar na estruturação desse suporte, contratando profissionais e oferecendo recursos para facilitar a transição. Uma reviravolta média aconteceu quando um dos funcionários do hospital questionou publicamente a capacidade do milionário de gerir os recursos destinados ao tratamento. A dúvida gerou um clima de desconfiança temporária, que foi superado graças à transparência e à comunicação aberta que ele manteve com a equipe. No bairro, a inauguração do espaço cultural reformado foi marcada por uma festa cheia de cores, sons e sabores típicos da região. As famílias participaram ativamente, apresentando danças tradicionais, pratos típicos e exposições de artesanato. O milionário sentiu uma emoção profunda ao ver a alegria estampada no rosto de cada participante. No entanto, um obstáculo significativo se apresentou. A manutenção do espaço exigia recursos constantes e uma gestão eficiente para evitar que o local se tornasse um fardo financeiro. O milionário trabalhou junto com a comunidade para criar um modelo sustentável, que incluía eventos pagos, parcerias com empresas e envolvimento dos jovens na administração. O garoto, por sua vez, seguia desenvolvendo seu projeto de inclusão esportiva. Ele conseguiu formar uma equipe de jovens voluntários e organizou campeonatos que atraíram a atenção da mídia local. Essa iniciativa não só proporcionava lazer e desenvolvimento físico, mas também fortalecia vínculos e promovia valores como respeito e disciplina. Uma reviravolta grande mexeu com o milionário pessoalmente. Um antigo rival empresarial tentou usar o momento de vulnerabilidade causado pelas dificuldades legais da fundação para desacreditá-lo publicamente. O milionário enfrentou essa situação com coragem, buscando apoio na comunidade e em aliados estratégicos para desmascarar as tentativas de sabotagem. Enquanto tudo isso acontecia, o milionário continuava a lutar com seu conflito interno. O peso das responsabilidades e o medo de falhar em suas promessas às pessoas que confiavam nele criavam momentos de ansiedade e dúvidas. Ele reconhecia esses sentimentos, mas não permitia que o desânimo o dominasse. Em uma sessão de terapia, aprendeu a transformar essas emoções em combustível para seguir em frente, entendendo que o verdadeiro sucesso estava na perseverança, no aprendizado constante e na capacidade de se adaptar aos desafios. O capítulo terminou com uma noite estrelada na Praça Central, onde a comunidade organizou uma roda de conversa e música ao vivo. O milionário estava presente, ouvindo histórias, compartilhando sorrisos e sentindo que, apesar das dificuldades, aquela era a jornada certa. A esperança vibrava no ar, e o futuro parecia promissor. A rotina do milionário havia se transformado completamente desde que entrou naquela jornada. Os dias que antes eram preenchidos por reuniões corporativas e decisões frias, agora estavam marcados por encontros comunitários, visitas ao hospital e participação ativa nos projetos sociais que ajudava a construir. Ele sabia que a luta estava longe de acabar, mas sentia uma força interior que o impulsionava a seguir em frente, mesmo diante dos desafios. Naquela manhã, enquanto caminhava pelo bairro, percebeu como a paisagem havia mudado. As ruas antes descuidadas estavam limpas, as fachadas das casas recebiam novas pinturas, e as pessoas caminhavam com um brilho nos olhos diferente. Tudo aquilo era fruto de um trabalho coletivo, mas ele se sentia parte fundamental daquele movimento. O milionário foi surpreendido por um grupo de crianças que o abordou com sorrisos e perguntas. Entre elas, o garotinho que havia sido o ponto de partida de toda a história. O menino mostrava uma energia contagiante e uma vontade enorme de aprender. Ele contou ao milionário sobre os planos para ampliar o projeto de inclusão esportiva, com a intenção de alcançar mais jovens da região. Ao ouvir o entusiasmo da criança, o milionário sentiu seu coração se encher de esperança. Sabia que aquele era o futuro que ele queria ajudar a construir. No entanto, ele também estava ciente de que novas dificuldades surgiriam para impedir esse progresso fácil.
Pouco depois, no hospital, a equipe médica notificou uma nova etapa no tratamento do pai do garoto. Embora os avanços tivessem sido significativos, havia a necessidade de integrar terapias complementares que exigiriam maior investimento financeiro e acompanhamento especializado. O milionário se prontificou a garantir os recursos necessários, mas sabia que teria que reestruturar algumas prioridades. Foi nesse momento que uma reviravolta média apareceu. Um dos principais patrocinadores do projeto social manifestou interesse em retirar seu apoio devido a dificuldades econômicas pessoais. Essa notícia causou um impacto imediato, ameaçando a continuidade de várias iniciativas importantes na comunidade. O milionário se mobilizou para encontrar soluções alternativas e evitar que o progresso fosse comprometido. Enquanto isso, dentro da empresa, o milionário enfrentava um dilema ético. Uma nova proposta de parceria com uma corporação estrangeira poderia garantir um investimento robusto e acelerar o crescimento dos negócios, mas vinha acompanhada de cláusulas que poderiam prejudicar o compromisso social que ele havia firmado. Essa decisão exigia ponderação cuidadosa. Em paralelo, a relação com a mãe do garoto ganhava uma dimensão ainda mais profunda. Eles começavam a planejar uma campanha de conscientização para outras regiões, compartilhando a história da luta que haviam travado. A ideia era inspirar outras comunidades a se unirem em prol de melhorias sociais, criando uma rede de apoio e solidariedade que transcendesse fronteiras. No bairro, uma reviravolta pequena fez a diferença. Durante um encontro comunitário, uma moradora relatou dificuldades para transportar seu filho até o centro de saúde devido à falta de transporte público eficiente. O milionário prontamente ofereceu uma solução: contratar um serviço de transporte solidário, que além de atender aquela família, poderia beneficiar outros moradores em situação semelhante. A notícia se espalhou rapidamente, e o projeto ganhou força com doações voluntárias e o apoio de empresas locais. Esse tipo de iniciativa mostrava que pequenas ações podiam transformar o cotidiano de muitas pessoas, fortalecendo os laços comunitários. No hospital, o pai do garoto teve um momento de avanço que emocionou todos. Após uma sessão de fisioterapia, conseguiu realizar um movimento que antes parecia impossível. A emoção tomou conta da equipe médica e da família, que viram ali o resultado de um esforço coletivo, onde cada pessoa tinha um papel fundamental. Entretanto, a alegria foi acompanhada por um novo obstáculo. O tratamento exigia agora adaptações no lar da família para garantir segurança e conforto. O milionário organizou uma equipe para realizar as modificações necessárias, enfrentando limitações estruturais e orçamentárias, mas mantendo o compromisso de oferecer o melhor suporte possível. No plano empresarial, uma reviravolta grande abalou o milionário. Um dos seus concorrentes lançou uma campanha agressiva que ameaçava a imagem da sua empresa, tentando associá-la a práticas pouco éticas. A crise colocou à prova sua capacidade de reagir e manter a confiança dos clientes, parceiros e da comunidade. O milionário não recuou. Com transparência e comunicação aberta, mostrou os valores que norteavam sua empresa, reforçando o compromisso com a ética e a responsabilidade social. A resposta foi positiva, e o episódio acabou fortalecendo sua reputação, provando que a integridade pode ser um diferencial competitivo. Na esfera pessoal, ele continuava a lidar com seu conflito interno, especialmente o peso das expectativas e o medo de não corresponder ao que as pessoas esperavam dele. Em momentos de silêncio, refletia sobre sua trajetória, reconhecendo que a transformação não era apenas externa, mas uma mudança profunda em sua forma de enxergar o mundo. Uma reviravolta média veio com a chegada de um novo parceiro para a fundação. Um empresário local, conhecido por sua influência, ofereceu apoio financeiro e logístico, mas com interesses que nem sempre coincidiam com os ideais do milionário. Essa convivência exigiu negociação e flexibilidade para manter o foco nos objetivos principais. Apesar das divergências, essa parceria permitiu expandir os projetos sociais e alcançar um número maior de pessoas. O milionário aprendeu que, às vezes, é necessário abrir espaço para opiniões diferentes e encontrar pontos em comum para avançar. O garoto, agora mais confiante e determinado, continuava sendo um símbolo da esperança. Em uma tarde, ele realizou uma apresentação no Centro Cultural, mostrando um mural que retratava a história da comunidade, suas lutas e sonhos.
O evento emocionou a todos e consolidou a importância da cultura como ferramenta de transformação. No fechamento do capítulo, o milionário se reuniu com sua equipe para planejar os próximos passos. Sabia que a jornada estava longe de acabar, mas sentia-se preparado para os desafios que viriam. O sucesso, para ele, não era um destino, mas uma caminhada diária feita de esforço, aprendizado e solidariedade. O sol despontava lentamente no horizonte, banhando o bairro com uma luz dourada que parecia anunciar um novo começo. O milionário despertou com uma sensação de calma e propósito que há muito não sentia. A jornada havia sido longa, cheia de altos e baixos, mas naquele momento, tudo parecia convergir para um capítulo final que celebraria a vida, a luta e a esperança. Naquele dia, estava marcada a inauguração oficial da fundação criada para reunir e ampliar todos os projetos sociais, culturais e de saúde que haviam transformado a comunidade. Moradores, autoridades, parceiros e voluntários se preparavam para um evento que representava muito mais do que uma cerimônia, era a materialização dos sonhos que começaram com o gesto simples de um garoto oferecendo um brinquedo ao médico. Enquanto caminhava pela praça central, o milionário sentiu o coração pulsar forte ao ver crianças brincando, jovens apresentando suas obras de arte e famílias reunidas em um clima de festa e união. O cheiro do café fresco misturava-se ao aroma dos quitutes típicos da região, e a música ao vivo ressoava entre as casas coloridas, criando uma atmosfera que só poderia ser descrita como esperança viva. O garoto, com seus olhos brilhantes e sorriso largo, segurava a mão do pai, que pela primeira vez em muito tempo parecia leve, disposto a participar daquela celebração. A mãe do menino estava ao lado, emocionada, compartilhando aquele momento com todos que haviam acompanhado a história. A emoção era palpável, e o milionário não conseguiu segurar as lágrimas que escorreram silenciosas. Durante o discurso de abertura, ele falou sobre a importância da solidariedade e da perseverança, lembrando que o verdadeiro valor da riqueza está no impacto positivo que podemos causar na vida das pessoas. Destacou o papel fundamental de cada indivíduo que, com pequenas ações, construiu um movimento que ultrapassou barreiras e mudou realidades. No meio da cerimônia, uma surpresa preparada pela equipe encantou a todos. O garoto subiu ao palco e, com uma voz firme, compartilhou sua experiência, seus sonhos e agradecimentos. Ele revelou a criação de um projeto esportivo que já havia envolvido dezenas de jovens e que agora receberia o apoio da fundação para crescer ainda mais. Esse momento marcou uma virada definitiva na história. A presença ativa do menino simbolizava que a semente plantada havia germinado e que, com esforço e amor, era possível construir um futuro melhor. A comunidade vibrou em aplausos, e o milionário sentiu uma gratidão imensa por ter participado daquela transformação. Depois da cerimônia, o empresário fez questão de visitar o hospital onde o pai do garoto recebia cuidados. Lá, encontrou a equipe médica, que o recebeu com sorrisos e relatos sobre a melhora constante do paciente. O ambiente, antes frio e impessoal, agora transmitia calor humano e esperança, reflexo das mudanças que haviam sido implementadas com o apoio da fundação. Ao chegar ao quarto, o milionário se aproximou do homem que, mesmo limitado, mostrava uma força admirável. Eles trocaram olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. O pai do garoto apertou a mão do empresário com firmeza, um gesto simples que representava toda a gratidão e confiança depositadas. Em seguida, o milionário foi surpreendido pela chegada de um grupo de crianças e jovens do bairro, que prepararam uma apresentação cultural em sua homenagem. Canções, danças e poemas mostravam o quanto aquele homem havia se tornado parte da vida deles, não apenas como um investidor, mas como um verdadeiro amigo e líder. Ao final do dia, já com a praça iluminada por luzes quentes, o milionário sentou-se ao lado da mãe do garoto, contemplando o movimento ao redor. Eles conversaram sobre os desafios enfrentados, as conquistas alcançadas e os sonhos que ainda estavam por vir. A cumplicidade entre eles era evidente, um laço construído com sinceridade e respeito. Nesse momento, uma reviravolta grande aconteceu, mas não no sentido de um problema, e sim de uma oportunidade inesperada. Uma instituição internacional, emocionada com a trajetória da fundação, ofereceu um convênio para levar os projetos a outras regiões do país. Essa parceria prometia ampliar ainda mais o alcance do trabalho, transformando aquela experiência em uma referência nacional. O milionário recebeu a notícia com humildade e entusiasmo.
Sabia que essa era a confirmação de que o esforço coletivo havia criado uma força capaz de inspirar mudanças em escala maior. Ele, no entanto, reafirmou que o foco continuaria sendo a comunidade que o acolhera desde o início, garantindo que nenhum dos recursos fosse desviado dos objetivos originais. Naquela noite, antes de dormir, o milionário fez uma reflexão profunda. Reconheceu que a verdadeira riqueza não estava nas cifras acumuladas, mas nas conexões humanas, no impacto social e na capacidade de transformar vidas. A vulnerabilidade que um dia sentirá como fraqueza agora se mostrava como fonte de força e autenticidade. Ele sabia que o caminho adiante ainda traria desafios, mas estava pronto para enfrentá-los com coragem e sabedoria. Afinal, não se trata apenas de salvar uma pessoa, mas de resgatar dignidade, esperança e futuro para toda uma comunidade. O último olhar que lançou pela janela mostrava o bairro tranquilo, iluminado pela lua e pelo sentimento de que, juntos, haviam construído algo muito maior do que poderiam imaginar. O milionário adormeceu com a certeza de que aquele era o início de uma história que continuaria a ser escrita com amor, respeito e determinação. Fim. Chegou até o fim? Então escreve o Esperança nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.